Aquele homem sujo, de roupas rasgadas, limpava o chão do escritório mais luxuoso da cidade. Ninguém imaginava quem ele realmente era. Quando a verdade veio à tona, foi tarde demais. Ela havia cometido o maior erro da sua vida. E todos viram. O salão principal da Corporação Estrela Dourada brilhava como uma joia no coração da cidade. Mármore italiano cobria o chão. Lustres de cristal pendiam do teto alto, e as enormes janelas de vidro revelavam a paisagem urbana lá embaixo. Naquele andar, decisões milionárias aconteciam todos os dias. Era um lugar onde apenas os bem-sucedidos tinham permissão para pisar. Mas naquela manhã, algo parecia fora do lugar. Um homem idoso empurrava um balde de água suja pelo corredor. Suas roupas estavam manchadas, rasgadas nos joelhos e nos cotovelos. A barba grisalha e longa cobria parte do rosto enrugado, e seus olhos cansados mal se levantavam do chão. Ele segurava um esfregão velho, movendo-se devagar, como se cada passo exigisse um esforço imenso. Seus chinelos de borracha faziam um som abafado contra o piso reluzente. Os funcionários passavam por ele sem sequer olhar. Para eles, aquele homem não existia. Era apenas mais um trabalhador invisível, alguém que limpava a sujeira dos outros e desaparecia nas sombras. Mas havia uma pessoa que o notou. Valéria Monteiro atravessou o corredor com passos firmes, seu salto alto ecoando como martelos. Ela usava um terno azul marinho impecável, cabelos presos em um coque perfeito, e carregava uma pasta de couro que custava mais do que muitos ganhavam em um ano. Aos olhos de todos, Valéria era a executiva modelo, confiante, implacável e ambiciosa. Havia chegado ao topo rapidamente, e não por acaso. Ela sabia exatamente como impressionar quem importava, e também sabia como esmagar quem não importava. Seus olhos encontraram o homem idoso, e algo em seu rosto mudou. Não foi compaixão. Foi nojo. O que você está fazendo aqui? A voz dela cortou o silêncio como uma lâmina. O homem levantou os olhos lentamente, surpreso. Ele abriu a boca para responder, mas Valéria não esperou. Você ouviu o que eu disse? Esse andar é reservado para executivos. Você deveria estar lá embaixo, na garagem ou no subsolo. Quem deixou você subir até aqui? O idoso engoliu seco. Sua voz saiu fraca, quase um sussurro. Me pediram para limpar a sala de reuniões. Houve um evento ontem à noite e... Eu não me importo com o que pediram. Valéria cruzou os braços, seus olhos percorrendo o homem de cima a baixo. Você está fazendo este lugar parecer sujo. Olhe para você. Está imundo. Isso é inaceitável. O corredor começou a se encher. Outros executivos surgiram das salas, atraídos pela voz alta de Valéria. Entre eles estava Ricardo Tavares, um homem de meia-idade com um sorriso irônico permanente no rosto. Ele era conhecido por apoiar qualquer situação que lhe desse vantagem política dentro da empresa. Algum problema, Valéria? Ricardo perguntou, aproximando-se com as mãos nos bolsos. Esse trabalhador está aqui no nosso andar. Claramente perdido. Valéria fez questão de enfatizar a palavra trabalhador, como se fosse algo contagioso. Ricardo riu, balançando a cabeça. Sério? E ainda está parado aí, olhando para a gente como se fosse nosso igual? Mais pessoas se aproximaram. Uma roda começou a se formar. Marina Alves, uma analista financeira que sempre seguia a liderança de Valéria, cobriu o nariz com a mão. Ele cheira mal, ela murmurou alto o suficiente para que todos ouvissem. Outros riram. Algumas risadas discretas, outras mais abertas. O idoso abaixou a cabeça, apertando o cabo do esfregão com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Valéria deu um passo à frente. Você precisa sair daqui. Agora, antes que eu chame a segurança. Eu só estou fazendo meu trabalho, o homem disse baixinho, sua voz tremendo. Seu trabalho? Valéria ergueu uma sobrancelha. Seu trabalho é ficar invisível. É limpar nossos escritórios quando não estamos olhando. Você não deveria estar aqui, na nossa frente, envergonhando a empresa. O idoso permaneceu em silêncio. Seus olhos úmidos brilharam, mas ele piscou rapidamente, como se estivesse lutando para manter a dignidade. Foi então que Eduardo Silva apareceu. Ele era mais jovem que os outros executivos, recém-promovido e ainda tentando encontrar seu lugar naquela selva corporativa. Ao ver a cena,
Algo em seu peito se apertou. Ele sabia que deveria dizer algo, que aquilo estava errado. Mas quando seus olhos encontraram os de Valéria, ele sentiu o peso da hierarquia. Ela era poderosa. Ele era dispensável. Eduardo desviou o olhar e se afastou em silêncio. Sabe o que eu acho? Valéria continuou, inclinando-se levemente em direção ao idoso. Acho que pessoas como você deveriam ser gratas por terem até permissão de entrar neste prédio. Você acha que alguém aqui chegou onde está limpando o chão? Não. Nós estudamos, trabalhamos duro, sacrificamos. E você? Provavelmente nunca fez nada de valor na vida. O homem fechou os olhos. Uma lágrima solitária escorreu por sua bochecha enrugada, desaparecendo na barba grisalha. Mas ele não respondeu. Apenas pegou seu balde e começou a se afastar, devagar, arrastando os pés como um homem derrotado. Valéria virou-se para seus colegas com um sorriso satisfeito. Algumas pessoas simplesmente não pertencem a certos lugares. Todos concordaram. Menos um. No canto do corredor, observando tudo em silêncio, estava Bruno Carvalho, o diretor de recursos humanos. Ele tinha cabelos grisalhos, óculos de armação dourada e uma expressão indecifrável. Bruno não disse uma palavra. Apenas observou o idoso desaparecer no elevador de serviço. Depois olhou para Valéria. E anotou algo em seu tablet. Mais tarde, naquele mesmo dia, Valéria estava em sua sala fechando um contrato importante quando seu telefone tocou. Era uma mensagem do CEO da empresa, Henrique Duarte. Ele raramente enviava mensagens diretas. Quando o fazia, era sempre algo importante. Reunião de emergência amanhã, presença obrigatória, 9h em ponto. Valéria franziu a testa, mas não pensou muito nisso. Provavelmente era sobre o novo projeto que ela estava liderando. Talvez até uma promoção. Ela sorriu para si mesma. Enquanto isso, no subsolo do prédio, o idoso tirava suas roupas sujas e as colocava em uma sacola plástica. Ele lavou o rosto em uma pia pequena e enferrujada, olhando para seu reflexo no espelho rachado. Seus olhos, antes úmidos de humilhação, agora brilhavam com algo diferente. Determinação. Ele pegou seu telefone antigo e digitou uma mensagem curta. Está na hora. A resposta veio segundos depois. Entendido. O homem guardou o telefone, vestiu um casaco simples e saiu pela porta dos fundos do prédio. A noite já havia caído e as ruas estavam movimentadas. Ninguém prestou atenção nele. Apenas mais um idoso anônimo caminhando pelas sombras da cidade. Mas enquanto ele desaparecia na multidão, uma coisa ficou clara. Aquela história estava apenas começando. E Valéria Monteiro não fazia ideia do que estava por vir. A manhã chegou carregada de uma tensão que Valéria não conseguia explicar. Ela acordou mais cedo que o normal, checou seus e-mails 3 vezes e revisou a apresentação que havia preparado na noite anterior. A reunião de emergência convocada por Henrique Duarte a deixava inquieta, mas ela se convenceu de que era apenas ansiedade positiva. Afinal, seu desempenho tinha sido impecável nos últimos meses. Ao chegar na Corporação Estrela Dourada, Valéria notou algo diferente. O saguão principal estava mais silencioso que o habitual. Os seguranças a cumprimentaram com acenos discretos, quase formais demais. Ela ignorou a sensação estranha e seguiu direto para o elevador executivo. Quando as portas se abriram no 20º andar, ela encontrou Ricardo Tavares e Marina Alves já esperando na sala de reuniões. Ambos pareciam nervosos, trocando olhares rápidos e sussurros que cessaram assim que Valéria entrou. Bom dia, ela disse, ajeitando sua pasta sobre a mesa de mogno polido. Bom dia, Valéria, Marina respondeu, mas seu sorriso não alcançou os olhos. Ricardo apenas acenou, evitando contato visual. Isso era estranho. Ricardo nunca perdia a oportunidade de puxar conversa, especialmente quando queria algo. Momentos depois, Bruno Carvalho entrou na sala. O diretor de recursos humanos carregava uma pasta grossa debaixo do braço e seu rosto estava sério, quase solene. Ele cumprimentou todos com um aceno de cabeça e sentou-se na cabeceira da mesa, em silêncio. Bruno, Valéria começou, tentando soar casual. Você sabe do que se trata essa reunião? Ele a encarou por um momento antes de responder. Logo vocês saberão. A porta se abriu novamente e Henrique Duarte entrou. O CEO da Corporação Estrela Dourada era um homem imponente,
de ombros largos e cabelos completamente brancos. Ele usava um terno cinza impecável e carregava consigo uma autoridade que fazia qualquer ambiente ficar menor. Henrique não sorria. Seus olhos percorreram cada pessoa na sala, antes de ele se sentar. "Obrigado por comparecerem", ele disse, sua voz grave ecoando no silêncio. "Esta reunião é sobre algo que aconteceu ontem, algo que não posso e não vou tolerar nesta empresa." Valéria sentiu seu coração acelerar. Ela trocou um olhar rápido com Ricardo, que parecia igualmente confuso. Henrique acenou para Bruno, que abriu a pasta e começou a distribuir documentos impressos. Valéria pegou o seu e sentiu o sangue gelar ao ler as primeiras linhas. Relatório de conduta inadequada, testemunhas múltiplas, humilhação pública de funcionário. O que é isso?" Valéria murmurou, sua voz falhando. "É exatamente o que parece." Henrique respondeu friamente. "Ontem, no corredor do 18º andar, você e outros executivos humilharam publicamente um funcionário desta empresa. Um homem idoso que estava apenas cumprindo seu trabalho." Marina engasgou, levando a mão à boca. Ricardo ficou pálido, seus dedos tamborilando nervosamente na mesa. "Senhor Duarte", Valéria começou tentando recuperar a compostura. "Houve um mal-entendido. Aquele homem estava em um andar restrito e ele estava cumprindo uma ordem direta do departamento de limpeza." Bruno interrompeu, sua voz cortante. "Uma ordem que foi dada porque a sala de reuniões estava suja após o evento executivo da noite anterior. Um evento que, aliás, vocês organizaram." O silêncio na sala era ensurdecedor. Henrique se inclinou para a frente, suas mãos entrelaçadas sobre a mesa. "Deixe-me ser muito claro. Esta empresa foi construída sobre valores de respeito, dignidade e igualdade. Não importa se você é CEO ou faxineiro. Todos aqui merecem ser tratados com humanidade básica. O que vocês fizeram ontem foi desprezível." "Mas, senhor", Ricardo tentou falar. "Eu não terminei." Henrique o cortou, e o peso de sua voz fez Ricardo afundar na cadeira. "Vocês riram, vocês humilharam, vocês fizeram aquele homem se sentir menor que nada. E pior, fizeram isso na frente de outros funcionários, criando um ambiente tóxico e inaceitável." Valéria sentiu suas mãos tremerem. Ela as escondeu embaixo da mesa, tentando manter a aparência de controle. "Senhor Duarte, eu peço desculpas. Foi um momento de estresse. Não era minha intenção." "Sua intenção é irrelevante." Bruno interrompeu novamente. "O impacto das suas ações é o que importa. E o impacto foi devastador." Marina começou a chorar silenciosamente, lágrimas escorrendo por seu rosto cuidadosamente maquiado. Ricardo apenas olhava para a mesa, como se quisesse desaparecer. Henrique pegou outro documento e o colocou no centro da mesa. "Este é o testemunho de Eduardo Silva. Ele estava presente ontem e, embora não tenha participado diretamente da humilhação, ele não fez nada para impedi-la. Isso também será tratado." Valéria engoliu seco. Eduardo, o jovem executivo que ela havia visto se afastar. Ele as denunciou. "Vocês três estão suspensos imediatamente", Henrique declarou. "Sem vencimentos, por tempo indeterminado." "O quê?" Valéria se levantou bruscamente, sua cadeira rangendo contra o chão. "Você não pode fazer isso. Eu tenho contratos em andamento, projetos importantes. E todos serão reatribuídos." Henrique respondeu calmamente. "Esta decisão não é negociável." Marina soluçou mais alto. Ricardo cobriu o rosto com as mãos. Mas Valéria não conseguia aceitar. Sua carreira, tudo pelo que ela havia trabalhado, estava desmoronando na sua frente. "Por causa de um faxineiro?" Ela quase gritou, sua voz carregada de desespero e raiva. "Você está destruindo nossas carreiras por causa de um..." "Cuidado com suas próximas palavras", Bruno a advertiu, seus olhos frios como gelo. Valéria respirou fundo, tentando se recompor. Mas era tarde demais. O dano estava feito. Henrique se levantou, sinalizando o fim da reunião. "Vocês têm até o final do dia para recolher seus pertences pessoais. A segurança os acompanhará. Qualquer tentativa de contato com outros funcionários ou clientes resultará em medidas legais." Ele saiu da sala sem olhar para trás. Bruno recolheu os documentos e seguiu logo atrás, deixando os três executivos em choque. Mais tarde,
Enquanto Valéria empacotava suas coisas sob o olhar atento de um segurança, ela notou Eduardo passando pelo corredor. Seus olhos se encontraram por um breve momento. Ela esperava ver triunfo ou satisfação no rosto dele, mas só viu tristeza. Ao sair do prédio pela última vez, carregando uma caixa com suas fotos e prêmios, Valéria se sentiu vazia. As ruas estavam cheias de pessoas apressadas, cada uma vivendo suas próprias vidas, alheias ao colapso da dela. Ela parou na esquina, olhando para trás, para o prédio imponente da Corporação Estrela Dourada. Todas aquelas janelas de vidro que antes representavam poder e sucesso, agora pareciam frias e distantes. Valéria não sabia, mas naquele exato momento, no subsolo daquele mesmo prédio, o idoso que ela havia humilhado estava guardando seu uniforme pela última vez. Ele olhou para o espelho rachado mais uma vez, passou a mão pela barba e sorriu. Um sorriso pequeno, mas carregado de significado. Dias depois, Valéria estava em seu apartamento luxuoso, cercada de silêncio e arrependimento. Sua mãe ligou, preocupada com a notícia da suspensão. Valéria mentiu, dizendo que era temporário, que logo voltaria, mas ela mesma não acreditava nisso. Naquela noite, sozinha na escuridão do seu quarto, Valéria finalmente permitiu que as lágrimas viessem. Não lágrimas de raiva ou frustração, mas lágrimas de algo que ela não sentia há muito tempo: vergonha. E em algum lugar da cidade, o homem que ela havia desprezado estava prestes a mudar tudo novamente, porque essa história estava longe de terminar. Os dias seguintes foram um borrão de silêncio e negação para Valéria. Ela passou horas deitada no sofá, olhando para o teto do seu apartamento, incapaz de processar completamente o que havia acontecido. As ligações de amigos e colegas cessaram rapidamente. Ninguém queria ser associado a alguém banido da Corporação Estrela Dourada. Seu telefone tocou várias vezes, mas ela ignorou. Até que uma mensagem diferente apareceu. Era de um número desconhecido. Você precisa ver isso. Anexado à mensagem estava um link. Valéria hesitou, mas a curiosidade venceu. Ela clicou. Era um artigo do portal de notícias empresariais mais respeitado da região. Executivos suspensos após caso de humilhação em empresa de prestígio. CEO toma medidas drásticas. O artigo não mencionava nomes, mas qualquer pessoa da indústria saberia de quem estavam falando. Os comentários eram brutais. Centenas de pessoas aplaudindo a decisão, compartilhando suas próprias histórias de humilhação no trabalho. Valéria sentiu náusea. Ela jogou o telefone longe e cobriu o rosto com as mãos. Como tudo havia desmoronado tão rápido. Semanas atrás, ela era uma das executivas mais promissoras da empresa. Agora, era um exemplo do que não fazer. Mas algo dentro dela se recusava a aceitar a derrota. Se ela pudesse falar com Henrique Duarte pessoalmente, explicar, pedir desculpas de verdade, talvez houvesse uma chance. Valéria pegou o telefone novamente e digitou um e-mail para a assistente de Henrique, pedindo uma reunião. A resposta veio em minutos. Senhor Duarte não está disponível para reuniões pessoais no momento. Qualquer comunicação deve ser feita através do departamento jurídico. Departamento jurídico. As palavras soaram como uma sentença final. Enquanto isso, na Corporação Estrela Dourada, mudanças silenciosas estavam acontecendo. Eduardo Silva foi chamado ao escritório de Bruno Carvalho. Ele entrou nervoso, esperando ser repreendido por não ter agido durante o incidente. Sente-se, Eduardo, Bruno disse, apontando para a cadeira em frente à sua mesa. Eduardo obedeceu, suas mãos suando. Você sabe por que eu chamei aqui? Bruno perguntou, tirando os óculos e limpando-os com um pano. Eu imagino que seja sobre o que aconteceu no corredor. Eduardo respondeu, sua voz baixa. Exatamente. Bruno colocou os óculos de volta e olhou diretamente nos olhos de Eduardo. Você estava lá. Você viu tudo. E você não fez nada. Eduardo abaixou a cabeça. Eu sei. Eu deveria ter dito algo. Mas eu tive medo. Medo de quê? De perder meu emprego. De ser marginalizado. Eu acabei de ser promovido e você pensou que ficar em silêncio era a escolha segura. Bruno completou. Eduardo assentiu, envergonhado. Bruno suspirou e se recostou na cadeira. Vou ser honesto com você, Eduardo. O que você fez foi covarde.
Mas pelo menos você teve a decência de reportar o incidente depois. Isso conta. Eduardo levantou os olhos, surpreso. Você não será punido, Bruno continuou. Mas isso fica como uma advertência. Da próxima vez que você vir algo errado acontecendo, não importa quem esteja envolvido, você tem a obrigação moral de agir, entendeu? Sim, senhor. Entendi. Ótimo. Agora saia daqui e volte ao trabalho. Eduardo se levantou rapidamente, aliviado, e saiu da sala. Mas as palavras de Bruno ecoaram em sua mente pelo resto do dia. Obrigação moral. Ele havia falhado uma vez. Não falharia novamente. Naquela tarde, Henrique Duarte estava em seu escritório revisando relatórios financeiros quando Bruno entrou sem bater. Precisamos conversar, Bruno disse, fechando a porta atrás de si. Henrique ergueu uma sobrancelha. Sobre? Sobre ele. Henrique suspirou e se recostou na cadeira. Eu imaginei que você viria falar sobre isso. Bruno se sentou e cruzou os braços. Henrique, você sabe quem ele é. Você sempre soube. Por que permitiu que isso chegasse tão longe? Porque ele quis assim. Henrique respondeu calmamente. Ele disse que queria ver o verdadeiro caráter das pessoas, sem máscaras, sem fachadas. E agora, ele vai se revelar, no tempo dele. Bruno balançou a cabeça. Isso vai causar um terremoto nesta empresa. Eu sei. Henrique olhou pela janela, observando a cidade lá embaixo. Mas algumas verdades precisam vir à tona, não importa o custo. Enquanto isso, em um bairro humilde do outro lado da cidade, o idoso entrou em uma casa pequena e simples. A pintura das paredes estava descascada, e os móveis eram velhos, mas o lugar era limpo e acolhedor. Uma mulher de meia-idade estava na cozinha preparando o jantar. Ela tinha cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo e um sorriso gentil. Oi, pai, ela disse ao vê-lo entrar. Como foi seu dia? Foi interessante, Clarice, ele respondeu tirando o casaco. Clarice olhou para o pai com preocupação. Você está bem? Parece cansado. Estou bem, minha filha. Apenas pensando. Sobre a empresa? Ele assentiu. Sobre muitas coisas. Clarice secou as mãos em um pano de prato e se aproximou, colocando a mão no ombro do pai. Você sabe que não precisa fazer isso, né? Você já passou por tanto. Você merece descansar. O idoso sorriu e cobriu a mão dela com a sua. Eu sei, Clarice, mas isso não é sobre mim. É sobre todos aqueles que são invisíveis. Todos aqueles que trabalham duro e nunca são vistos. Alguém precisa lembrá-los de que eles importam. Lágrimas brotaram nos olhos de Clarice. Você sempre foi assim, sempre pensando nos outros. Eu aprendi com os melhores, ele disse, abraçando a filha. Mais tarde naquela noite, o idoso estava sentado em uma cadeira velha na varanda, olhando para as estrelas. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Henrique Duarte. Está pronto? Ele digitou a resposta com dedos trêmulos, mas determinados. Sim, amanhã. Na manhã seguinte, Valéria acordou cedo, decidida a fazer algo. Ela não podia simplesmente aceitar que sua carreira havia acabado. Precisava de respostas. Precisava entender. Ela se vestiu com cuidado, escolhendo um terno mais discreto, e pegou um táxi até a corporação Estrela Dourada. Sua identificação havia sido desativada, então ela não podia entrar. Mas ela esperou do lado de fora, observando os funcionários chegarem para mais um dia de trabalho. Foi quando ela o viu. O idoso. O mesmo homem que ela havia humilhado. Mas algo estava diferente. Ele não usava roupas rasgadas, não carregava um balde ou esfregão. Em vez disso, ele usava calças sociais simples e uma camisa branca limpa. Seus cabelos e barba estavam aparados, e ele caminhava com uma postura ereta, confiante. Valéria sentiu seu coração disparar. Quem era aquele homem? Ela o viu entrar no prédio pela entrada principal, sendo cumprimentado respeitosamente pelos seguranças. Eles abriram a porta para ele como se fosse importante. Valéria não conseguiu se conter. Ela atravessou a rua correndo e tentou entrar atrás dele, mas os seguranças a bloquearam. Desculpe, senhora, você não tem autorização para entrar. Eu preciso saber quem é aquele homem, Valéria gritou, apontando para o idoso que já estava desaparecendo no elevador. Quem é ele? Os seguranças trocaram olhares. Um deles suspirou. Senhora, eu sugiro que você volte para casa. Mas Valéria não se moveu. Ela ficou ali, parada na calçada,
observando o prédio onde ela havia reinado com tanta confiança apenas dias atrás. E então, uma verdade começou a se formar em sua mente. Uma verdade assustadora. Aquele homem não era apenas um faxineiro. Ele nunca foi. Valéria mal conseguiu dormir naquela noite. Cada vez que fechava os olhos, via a imagem do idoso entrando no prédio da Corporação Estrela Dourada, com aquela postura confiante, sendo tratado com respeito pelos seguranças. Aquilo não fazia sentido. Nada fazia sentido. Ela pegou seu laptop e começou a pesquisar. Digitou Corporação Estrela Dourada Fundadores no navegador. Vários artigos apareceram, a maioria sobre Henrique Duarte e sua gestão impecável. Mas então, em um artigo mais antigo, ela encontrou uma foto que fez seu sangue gelar. Era uma imagem desbotada de uma cerimônia de inauguração de muitos anos atrás. No centro da foto estava um homem mais jovem, sorridente, segurando uma placa comemorativa. O texto abaixo dizia: Sebastião Oliveira, fundador e presidente da Corporação Estrela Dourada, celebra a abertura da sede principal. Valéria ampliou a foto, suas mãos tremendo. Os olhos, o formato do rosto. Mesmo décadas mais jovem, era impossível não reconhecer. Era ele. O faxineiro que ela havia humilhado era Sebastião Oliveira, o fundador da empresa. O laptop escorregou de suas mãos e caiu no chão com um estrondo. Valéria levou as mãos à boca, sufocada pela realidade do que havia feito. Ela não tinha apenas humilhado um trabalhador comum. Ela havia desrespeitado o homem que construiu tudo. O homem que criou cada oportunidade que ela e todos os outros executivos tiveram. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Não eram lágrimas de autopiedade, mas de horror genuíno. Como ela pôde ser tão cega, tão arrogante? Na manhã seguinte, a Corporação Estrela Dourada estava em alvoroço. Um e-mail foi enviado para todos os funcionários convocando uma reunião geral extraordinária no auditório principal. Ninguém sabia do que se tratava, mas a energia era elétrica. Eduardo Silva entrou no auditório e encontrou um lugar no meio da multidão. Ele observou os colegas conversando em voz baixa, especulando sobre o motivo da reunião. Alguns diziam que era sobre uma fusão. Outros achavam que seria um anúncio de reestruturação. Mas Eduardo tinha um pressentimento diferente. As luzes do auditório diminuíram e o palco se iluminou. Bruno Carvalho subiu primeiro, seu rosto sério como sempre. Ele ajustou o microfone e esperou o silêncio completo antes de falar. Bom dia a todos. Obrigado por comparecerem com tão pouco aviso. Hoje, vocês testemunharão algo histórico. Algo que mudará a forma como esta empresa opera daqui para frente. Um murmúrio percorreu a multidão. Mas antes de começarmos, eu gostaria de contar uma história. Bruno continuou. Há muitos anos, esta empresa foi fundada por um homem de visão. Um homem que acreditava que o verdadeiro valor de uma organização não está nos lucros, mas nas pessoas. Ele construiu esta corporação do zero, com trabalho duro, integridade e respeito. As pessoas começaram a se mexer em seus assentos, curiosas sobre aonde aquilo levaria. Com o passar dos anos, esse homem se afastou da gestão diária, confiando em outros para continuar seu legado. Mas recentemente ele decidiu voltar. Não para retomar o controle, mas para observar. Para entender se os valores que ele plantou ainda estavam vivos. O auditório ficou completamente silencioso. Ele voltou disfarçado, Bruno revelou, e gaspes ecoaram pelo ambiente. Ele voltou como a pessoa mais invisível de todas. Um faxineiro. O choque era palpável. Pessoas viraram-se umas para as outras boquiabertas. E o que ele descobriu foi perturbador. Bruno continuou, sua voz carregada de emoção. Ele descobriu que alguns de vocês perderam o caminho, que o respeito e a dignidade que ele tanto valorizava foram substituídos por arrogância e crueldade. Eduardo sentiu um aperto no peito. Ele sabia o que viria a seguir. Mas ele também descobriu algo bonito, Bruno disse, sua voz suavizando. Ele descobriu que muitos de vocês ainda carregam esses valores, que ainda tratam todos com gentileza, independentemente de cargo ou posição. E isso lhe deu esperança. Bruno fez uma pausa, deixando suas palavras penetrarem. Sem mais delongas, gostaria de apresentar a vocês o homem que fez tudo isso possível. O fundador da Corporação Estrela Dourada.
Sebastião Oliveira. As cortinas ao fundo do palco se abriram e Sebastião caminhou para a frente. Ele usava um terno simples, mas elegante, e seus olhos percorreram o auditório lotado. O silêncio era absoluto. Então, alguém começou a aplaudir. Outro se juntou. E em segundos, o auditório inteiro estava de pé, aplaudindo com lágrimas nos olhos. Sebastião acenou com humildade, esperando o barulho diminuir antes de se aproximar do microfone. "Obrigado", ele disse, sua voz rouca de emoção. "Eu sei que muitos de vocês estão chocados, e têm todo o direito de estar. O que eu fiz foi incomum, talvez até controverso. Mas eu precisava saber. Precisava ver com meus próprios olhos se a empresa que construí ainda era um lugar de dignidade." Ele fez uma pausa, seus olhos ficando úmidos. "Quando comecei esta corporação, eu era jovem e cheio de sonhos. Mas eu nunca esqueci de onde vim. Eu cresci pobre. Trabalhei como engraxate, entregador, faxineiro. Eu sei o que é ser invisível. Eu sei o que é ser tratado como se você não importasse." Lágrimas escorreram pelos rostos de muitos funcionários. Por isso, quando construí esta empresa, eu jurei que ela seria diferente. Que todos aqui, do CEO ao zelador, seriam tratados com o mesmo respeito. Porque no final, somos todos apenas pessoas tentando viver com dignidade. Sebastião respirou fundo antes de continuar. "Mas dias atrás, eu fui humilhado. Fui tratado como lixo. E não por estranhos, mas por pessoas que eu ajudei a prosperar. Pessoas que se beneficiaram da oportunidade que esta empresa oferece." O auditório estava em silêncio absoluto agora, cada pessoa prendendo a respiração. "Eu não vou mencionar nomes. Isso já foi tratado. Mas eu quero que todos vocês saibam, isso não pode e não vai acontecer novamente. Esta empresa foi construída sobre respeito, e se vocês não conseguem oferecer isso, então vocês não pertencem aqui." Sebastião olhou para a multidão, seus olhos encontrando os de Eduardo por um breve momento. Eduardo sentiu um aperto no peito, mas também algo mais. Determinação. "Vamos reconstruir esta cultura juntos", Sebastião disse. "Vamos lembrar uns aos outros de que cada pessoa aqui, não importa o que faça, é valiosa. Porque quando respeitamos os outros, respeitamos a nós mesmos." Ele se afastou do microfone e o auditório explodiu em aplausos novamente. Desta vez, ainda mais forte. Pessoas choravam abertamente, abraçando colegas, sentindo o peso e a beleza daquele momento. Do lado de fora do prédio, escondida entre as árvores da praça em frente, Valéria assistia através das janelas de vidro. Ela não podia ouvir as palavras, mas podia ver a comoção, os aplausos, as lágrimas. E ela sabia. Ela sabia quem era aquele homem. Ela sabia o que havia feito. E ela sabia que nunca, jamais, seria capaz de desfazer aquilo. Valéria caiu de joelhos ali mesmo, na grama úmida, e chorou como nunca havia chorado antes. Não de raiva, não de frustração, mas de arrependimento puro e devastador. Ela havia humilhado o homem mais importante da empresa, o homem que havia construído tudo, e agora ela pagaria esse preço pelo resto da vida. Enquanto isso, dentro do auditório, Sebastião apertava as mãos de funcionários emocionados, ouvindo suas histórias, agradecendo pelo trabalho deles. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que sua empresa estava no caminho certo novamente. Mas a história ainda não havia terminado, porque havia uma última lição a ser ensinada, uma última verdade a ser revelada. E Valéria Monteiro estava prestes a aprendê-la da maneira mais dolorosa possível. Valéria não conseguiu se levantar imediatamente. Seus joelhos afundavam na grama úmida enquanto lágrimas continuavam descendo por seu rosto. Pessoas passavam pela praça, algumas olhando com curiosidade, outras desviando o olhar constrangidas. Mas ela não se importava. Pela primeira vez em anos, Valéria não se importava com o que os outros pensavam dela. Tudo o que ela conseguia ver era a imagem de Sebastião no palco, recebendo aplausos, sendo celebrado. O homem que ela havia tratado como lixo era um gigante. E ela era nada. Finalmente, com as pernas trêmulas, Valéria se levantou. Limpou o rosto com as costas das mãos e olhou mais uma vez para o prédio da Corporação Estrela Dourada. As janelas de vidro refletiam o céu azul
indiferentes à tempestade que acontecia dentro de seu coração. Ela virou-se para ir embora, mas algo a fez parar. Uma voz interna, pequena mas persistente, sussurrava que fugir não resolveria nada, que ela precisava enfrentar o que havia feito. Não para pedir seu emprego de volta, não para se justificar, mas para simplesmente pedir desculpas. Valéria respirou fundo e atravessou a rua novamente. Os mesmos seguranças que a haviam impedido antes estavam lá, mas desta vez ela não tentou passar. Apenas parou na frente deles. Eu preciso falar com o senhor Sebastião Oliveira, ela disse, sua voz fraca, mas firme. Os seguranças se entreolharam. O mais velho dos dois, um homem de cabelos grisalhos chamado Mário, a reconheceu imediatamente. Ele havia trabalhado naquele prédio por anos e conhecia todos os executivos. Senhora Monteiro, Mário disse gentilmente, a senhora sabe que não pode entrar. Eu sei. Valéria assentiu, mais lágrimas ameaçando cair. Mas, por favor, apenas diga a ele que eu estou aqui, que eu preciso falar com ele. Apenas alguns minutos. Mário hesitou. Havia algo no olhar dela, uma vulnerabilidade genuína, que o tocou. Ele pegou o rádio e se afastou alguns passos, falando baixo. Valéria esperou, seu coração batendo tão forte que ela podia ouvi-lo nos ouvidos. Momentos depois, Mário voltou. Ele vai descer. Valéria piscou surpresa. Ele vai? Sim, senhora. Aguarde aqui. Os minutos que se seguiram foram os mais longos da vida de Valéria. Ela ensaiou mentalmente o que diria, mas todas as palavras pareciam inadequadas. Como você pede desculpas por destruir a dignidade de alguém? Como você compensa anos de arrogância em alguns minutos? Então, as portas de vidro se abriram. Sebastião Oliveira saiu, ainda usando o terno simples que havia usado na reunião. Seus olhos encontraram os de Valéria imediatamente. Não havia raiva neles, nem satisfação. Apenas uma calma profunda. Valéria sentiu suas pernas fraquejarem novamente. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. Sebastião se aproximou devagar, parando a alguns passos de distância. Você queria falar comigo. Não era uma pergunta. Era uma afirmação gentil. Valéria assentiu, lágrimas já escorrendo livremente. Eu sinto muito. Eu sinto tanto. As palavras saíram quebradas, sufocadas pela emoção. Eu não tenho desculpa. O que eu fiz foi imperdoável. Sebastião permaneceu em silêncio, apenas ouvindo. Eu me tornei tudo aquilo que eu jurei que nunca seria. Valéria continuou, sua voz tremendo. Eu cresci sem nada. Minha mãe limpava casas para me dar educação. Ela trabalhou até os ossos para que eu tivesse oportunidades. E eu me esqueci disso. Eu me esqueci de onde vim. Eu me esqueci do que realmente importa. Ela cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Eu te tratei como se você fosse nada. Mas você é tudo. Você construiu tudo isso. Você deu oportunidades para pessoas como eu. E eu te paguei com crueldade. Sebastião deu um passo à frente. Olhe para mim, Valéria. Ela levantou os olhos lentamente, o rosto manchado de lágrimas. Você sabe por que eu fiz isso? Sebastião perguntou calmamente. Por que eu voltei como faxineiro? Valéria balançou a cabeça. Porque eu precisava saber se as pessoas ainda enxergavam pessoas, ou se elas apenas enxergavam cargos, títulos, dinheiro. Ele fez uma pausa. E você sabe o que eu descobri? Valéria esperou, mal conseguindo respirar. Eu descobri que a maioria das pessoas ainda é boa. A maioria ainda trata os outros com respeito, independentemente de quem sejam. Mas também descobri que alguns perderam o caminho. E você, Valéria, estava entre eles. As palavras eram duras, mas ditas com uma gentileza que de alguma forma as tornava ainda mais dolorosas. Eu mereço isso, Valéria sussurrou. Eu mereço perder tudo. Sebastião balançou a cabeça lentamente. Ninguém merece perder tudo, mas todos merecem enfrentar as consequências de suas escolhas. Ele olhou para o céu por um momento, depois de volta para ela. Quando eu era jovem, cometi meus próprios erros. Fui arrogante, fui cruel. E alguém me mostrou misericórdia quando eu não merecia. Essa pessoa me deu uma segunda chance. E foi essa segunda chance que me permitiu construir tudo isso. Valéria levantou os olhos, uma faísca de esperança brilhando através das lágrimas. Mais uma segunda chance,
Não significa que as coisas voltarão a ser como eram. Sebastião continuou. Significa que você terá a oportunidade de começar de novo, de ser diferente, de ser melhor. Eu quero isso, Valéria disse rapidamente. Eu quero ser melhor. Eu não sei como, mas eu quero. Sebastião assentiu. Então eu vou lhe dar a mesma coisa que me deram anos atrás. Uma chance, mas não aqui, não agora. Valéria sentiu seu coração apertar. Eu entendo. Você precisa descobrir quem você realmente é, quando tira todos os títulos, todo o poder, todo o prestígio. Você precisa encontrar a Valéria que sua mãe criou, a menina que sabia o valor do trabalho e da dignidade. Sebastião estendeu a mão. Nela, havia um pequeno cartão com um endereço manuscrito. Este é um centro comunitário que eu financio. Eles trabalham com pessoas em situação vulnerável, oferecendo treinamento profissional, apoio emocional e oportunidades. Vá até lá. Ofereça seu tempo como voluntária. Não como executiva. Não como alguém importante. Apenas como alguém que quer ajudar. Valéria pegou o cartão com mãos trêmulas. Eu vou. Eu prometo que vou. E quando você aprender a ver as pessoas novamente, Sebastião disse suavemente, quando você realmente entender o valor de cada ser humano, independentemente do que eles fazem ou onde estão, então talvez haja um caminho de volta. Não necessariamente para esta empresa, mas para a vida que você merece viver. Valéria não conseguiu segurar mais. Ela se curvou, chorando abertamente, o cartão apertado contra o peito. Obrigada. Obrigada por não desistir de mim. Sebastião colocou a mão gentilmente em seu ombro. Eu nunca desisto das pessoas. Mas elas precisam estar dispostas a mudar. A verdadeira questão é, você está? Valéria olhou para ele através das lágrimas e assentiu com toda a sinceridade que conseguiu reunir. Sim, eu estou. Sebastião sorriu pela primeira vez. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Então vá, comece hoje. E lembre-se, a redenção não acontece em um dia. É construída em cada escolha, cada ação, cada momento em que você escolhe ser melhor do que foi ontem. Ele se virou e começou a caminhar de volta para o prédio. Valéria ficou parada, observando-o ir, o cartão ainda apertado em suas mãos. Pela primeira vez em dias, ela sentiu algo além de desespero. Ela sentiu esperança. Semanas depois, a vida na Corporação Estrela Dourada havia encontrado um novo ritmo. Sebastião não assumiu novamente a presidência, mas sua presença transformou completamente a cultura da empresa. Ele caminhava pelos corredores diariamente, conversando com funcionários de todos os níveis, ouvindo suas histórias, aprendendo seus nomes. Eduardo Silva estava em sua mesa quando recebeu uma mensagem pedindo que fosse ao escritório de Sebastião. Seu coração acelerou. Mesmo após semanas, ele ainda carregava a culpa de não ter agido quando deveria. Ele bateu na porta e ouviu a voz gentil de Sebastião. Entre. O escritório era surpreendentemente simples. Não havia troféus nas paredes ou móveis extravagantes. Apenas uma mesa de madeira, algumas cadeiras confortáveis e fotos de família. Sebastião estava de pé ao lado da janela, observando a cidade. Sente-se, Eduardo, ele disse sem se virar. Eduardo obedeceu, suas mãos suando. Sebastião finalmente se virou e sorriu. Relaxe, você não está em apuros. Eduardo soltou o ar que estava segurando. Desculpe, senhor. Eu ainda me sinto culpado por não ter. Eu sei. Sebastião levantou a mão gentilmente. E é por isso que eu queria conversar com você. Aquele momento no corredor te marcou, não foi? Eduardo assentiu. Todos os dias eu penso no que deveria ter feito. Bom. Sebastião se sentou na cadeira ao lado de Eduardo, não atrás da mesa. Porque é assim que começamos a mudança. Com o reconhecimento de que poderíamos ter feito melhor. Ele pegou uma pasta fina e a entregou a Eduardo. Estou criando um programa novo na empresa. Um programa de ética e cultura corporativa. Preciso de alguém para liderá-lo. Alguém que entenda visceralmente por que isso importa. Eduardo abriu a pasta, seus olhos percorrendo os documentos. Era um plano abrangente para treinar todos os funcionários sobre respeito, dignidade e responsabilidade social. Por que eu? Eduardo perguntou genuinamente surpreso. Porque você teve a coragem de reportar o que viu, mesmo com medo das consequências.
porque você está disposto a aprender com seus erros, e porque eu acredito que as pessoas que já falharam são as melhores para ensinar os outros a não falharem. Lágrimas brotaram nos olhos de Eduardo. Eu não sei o que dizer. Diga que vai aceitar. Eduardo sorriu através das lágrimas. Eu aceito, com todo o meu coração. Sebastião apertou seu ombro. Ótimo, porque temos muito trabalho pela frente. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Valéria estava no Centro Esperança Viva, o lugar cujo endereço Sebastião havia lhe dado. O prédio era antigo e simples, mas cheio de vida. Pessoas de todas as idades circulavam pelos corredores, participando de workshops, aulas de informática, grupos de apoio. Valéria foi recebida por Dona Lígia, uma senhora de cabelos brancos e sorriso caloroso que administrava o centro há décadas. Então você é a nova voluntária que o senhor Sebastião mencionou, Dona Lígia disse, seus olhos brilhando com bondade. Sim, senhora, Valéria respondeu, sentindo-se estranhamente pequena. Não de uma forma humilhante, mas de uma forma humilde. Aqui todos trabalham, Dona Lígia explicou enquanto mostrava o lugar. Ninguém é melhor que ninguém. A mulher que limpa o chão pode ser a mesma que ensina matemática. O homem que prepara a comida pode ser quem aconselha sobre finanças. Entende? Valéria assentiu. Sim, eu entendo. Ótimo. Então pegue aquele avental ali e venha me ajudar na cozinha. Temos 120 pessoas para alimentar no almoço. Valéria vestiu o avental simples e seguiu Dona Lígia até uma cozinha grande e movimentada. Ela passou as próximas horas descascando batatas, cortando legumes, lavando panelas. Suas mãos, que antes apenas seguravam canetas caras e tablets de última geração, agora estavam vermelhas da água quente e do trabalho. Mas algo surpreendente aconteceu. Ela não se sentiu degradada. Ela se sentiu útil. Durante o almoço, Valéria ajudou a servir as refeições. Ela olhou nos olhos de cada pessoa que passava pela fila. Uma mãe com 3 crianças pequenas. Um jovem que estava tentando encontrar emprego. Um idoso que vivia sozinho. Cada um com sua história. Cada um com sua dignidade. E pela primeira vez em anos, Valéria realmente viu pessoas. Não funções. Não cargos. Pessoas. Dias se transformaram em semanas. Valéria voltava ao Centro Esperança Viva todos os dias. Ela ajudava na cozinha, organizava doações, conversava com as pessoas que chegavam buscando ajuda. E lentamente, algo dentro dela começou a se curar. Uma tarde, ela estava organizando roupas doadas quando uma jovem se aproximou timidamente. Ela tinha talvez 20 anos, olhos grandes e assustados. Com licença, a jovem disse baixinho. Eu estou procurando emprego, mas não sei como fazer um currículo. Valéria sentiu algo se mover em seu peito. Ela sorriu gentilmente. Eu posso te ajudar com isso. Qual é o seu nome? Jéssica. Prazer, Jéssica. Eu sou Valéria. Vamos sentar ali e trabalhar juntas nisso, está bem? Nas 2 horas seguintes, Valéria ajudou Jéssica a montar um currículo, ensinou como se preparar para entrevistas e compartilhou dicas sobre o mercado de trabalho. Mas o mais importante foi que ela ouviu. Ouviu sobre os sonhos de Jéssica, seus medos, suas esperanças. Quando Jéssica saiu, com o currículo impresso em mãos e um sorriso no rosto, Valéria sentiu algo que não sentia há muito tempo. Propósito. Dona Lígia apareceu ao seu lado sorrindo. Você foi muito boa com ela. Ela me lembrou de mim mesma. Valéria disse suavemente. Quando eu era jovem e tinha medo de não ser boa o suficiente. E agora? Dona Lígia perguntou. Valéria pensou por um momento. Agora eu sei que ser boa o suficiente não tem nada a ver com cargo ou salário. Tem a ver com como você trata as pessoas. Dona Lígia assentiu satisfeita. O senhor Sebastião estava certo sobre você. Certo como? Ele disse que você tinha um coração bom escondido sob camadas de ambição e medo. Ele disse que você só precisava ser lembrada de quem realmente é. Lágrimas encheram os olhos de Valéria. Ele ainda acredita em mim? Ele sempre acreditou, minha filha. Por isso te mandou aqui. Naquela noite, Valéria voltou para seu apartamento, exausta, mas satisfeita. Ela olhou ao redor do lugar luxuoso que antes era sua maior fonte de orgulho. Agora parecia vazio.
bonito, mas vazio. Ela pegou o telefone e ligou para sua mãe, algo que não fazia há meses. "Mãe!" ela disse quando a voz familiar atendeu. "Valéria? Filha, está tudo bem?" "Sim, mãe, eu só queria te ouvir e te dizer que sinto muito. Sentir muito por quê, minha filha? Por ter me esquecido de tudo que você me ensinou. Por ter me tornado alguém que você não reconheceria." Houve um silêncio do outro lado da linha, depois a voz da mãe de Valéria, cheia de emoção. "Mas você ainda é minha filha, e eu sempre vou te amar." Valéria chorou, mas eram lágrimas de alívio. "Eu te amo, mãe, e vou fazer você se orgulhar de mim novamente. Não pelos meus títulos ou dinheiro, mas pela pessoa que eu vou me tornar. Eu já estou orgulhosa, minha filha, porque você teve coragem de mudar." Quando desligou o telefone, Valéria olhou pela janela para a cidade iluminada lá embaixo. Em algum lugar, Sebastião estava provavelmente fazendo a mesma coisa. E de alguma forma ela sabia que ele estava sorrindo. Porque a redenção não era sobre apagar o passado, era sobre construir um futuro melhor. Meses se passaram. A corporação Estrela Dourada estava irreconhecível, mas de uma forma maravilhosa. O programa de ética liderado por Eduardo estava transformando toda a cultura da empresa. Havia rodas de conversa mensais onde funcionários de todos os níveis compartilhavam experiências. Havia treinamentos sobre empatia, respeito e liderança consciente. E o mais importante, as pessoas estavam felizes. Sebastião caminhava pelos corredores e via sorrisos genuínos. Via executivos cumprimentando faxineiros pelo nome. Via colaboração onde antes havia competição tóxica. Seu coração se encheu de gratidão. Mas havia algo que ele ainda precisava fazer. Ele pediu a Bruno que organizasse uma pequena reunião. Nada formal. Apenas algumas pessoas específicas no auditório menor. Eduardo estava lá, assim como Henrique e Bruno. E para surpresa de Eduardo, também estavam presentes Ricardo Tavares e Marina Alves. Os dois ex-executivos pareciam muito diferentes. Ricardo havia perdido peso. Sua aparência era mais humilde, menos polida. Marina usava pouca maquiagem e roupas simples. Ambos pareciam nervosos. "Obrigado por virem", Sebastião começou, sua voz calma enchendo o pequeno auditório. "Sei que para alguns de vocês, isso deve ser desconfortável." Ricardo e Marina trocaram olhares rapidamente. "Eu os chamei aqui porque acredito em segundas chances", Sebastião continuou. "Não porque as pessoas merecem, mas porque todos precisamos delas em algum momento." Ele olhou diretamente para Ricardo e Marina. "Vocês dois foram suspensos, perderam seus empregos, suas reputações, e imagino que os últimos meses tenham sido difíceis." Ricardo assentiu, sua voz saindo rouca. "Foram os meses mais difíceis da minha vida, senhor." Marina limpou uma lágrima discreta. "Eu perdi tudo, mas também aprendi. Aprendi que eu estava vivendo errado." "E o que vocês fizeram desde então?" Sebastião perguntou. Ricardo respirou fundo. "Eu voltei a morar com meus pais. Comecei a trabalhar na oficina mecânica do meu pai, algo que eu sempre desprezei. Mas trabalhando lá, lado a lado com ele, eu entendi o valor do trabalho honesto e pedi desculpas a ele por todas as vezes que fiz ele se sentir pequeno." Marina limpou outra lágrima. "Eu consegui um emprego em uma escola pública, ajudando na secretaria. O salário é uma fração do que eu ganhava. Mas as crianças lá, elas me lembram de por que eu escolhi trabalhar com números. Para construir algo, não para destruir pessoas." Sebastião sorriu. "Isso é exatamente o que eu esperava ouvir. Não desculpas vazias, mas mudança real." Ele fez uma pausa. "Vocês não voltarão para seus cargos antigos. Isso não seria apropriado. Mas se vocês quiserem, há posições disponíveis na empresa. Posições diferentes, com responsabilidades diferentes. Vocês teriam que começar de baixo e provar que realmente mudaram." Ricardo e Marina se entreolharam, esperança brilhando em seus olhos. "Nós queremos", Ricardo disse rapidamente, "não pelos salários ou status, mas pela chance de fazer parte de algo melhor." "Então vocês terão essa chance", Sebastião disse. "Mas saibam, vocês estarão sendo observados. Não para puni-los, mas para garantir que a cultura que estamos construindo permaneça intacta." "Nós entendemos", Marina disse, sua voz firme. "E somos gratos." Depois que Ricardo e Marina saíram, Sebastião virou-se para os outros. "Há mais uma pessoa que precisa estar aqui."
Bruno assentiu e saiu da sala. Momentos depois, ele voltou, com Valéria. Ela parecia diferente. Usava roupas simples, sem maquiagem pesada, e seus cabelos estavam presos em um rabo de cavalo simples. Mas o mais impressionante era seu olhar. Não havia mais arrogância, apenas humildade e determinação. Eduardo sentiu seu coração apertar ao vê-la. Ele havia pensado nela várias vezes nos últimos meses, imaginando se ela estava bem. Valéria, Sebastião disse gentilmente. Como você está? Melhor, senhor. Ela respondeu suavemente. Muito melhor. Dona Lígia me conta que você tem sido uma voluntária exemplar no Centro Esperança Viva. Valéria assentiu. Aquele lugar me salvou. As pessoas lá me lembraram de quem eu realmente sou. Sebastião sorriu. E quem você é, Valéria? Ela pensou por um momento. Sou alguém que cometeu erros terríveis, mas também sou alguém que está aprendendo todos os dias a ser melhor. Sou filha de uma mulher que trabalhou limpando casas para me dar oportunidades. E finalmente entendi que honrar ela não significa ter o cargo mais alto, mas ter o coração mais humilde. Lágrimas brilharam nos olhos de todos na sala. Eu tenho uma proposta para você, Sebastião disse. Não é um retorno ao que você era, mas uma oportunidade de ser algo novo. Valéria esperou, seu coração acelerado. Quero que você trabalhe comigo no Centro Esperança Viva, não como voluntária, mas como coordenadora de capacitação profissional. Você usaria toda a sua experiência corporativa para ajudar pessoas vulneráveis a encontrarem empregos, a construírem carreiras. Você seria a ponte entre o mundo corporativo e as pessoas que mais precisam de oportunidades. Valéria cobriu a boca com as mãos, lágrimas escorrendo livremente. Eu não sei o que dizer. Diga que você aceita. Sebastião sorriu. Sim, eu aceito, Valéria disse, rindo através das lágrimas, com todo o meu coração. Ela olhou para Eduardo, que sorria também. Obrigada, ela disse a ele, por ter tido coragem de denunciar o que viu. Se você não tivesse feito isso, eu teria continuado no caminho errado. Eduardo assentiu. E obrigado a você por ter a coragem de mudar. Sebastião juntou todos em um círculo. Esta é a lição que eu queria ensinar. Não que as pessoas são descartáveis quando erram, mas que todos merecem a chance de crescer, de aprender, de se tornarem melhores. Esta empresa, este centro comunitário, não são apenas sobre negócios ou caridade. São sobre humanidade. Ele olhou para cada um deles. Vocês são a prova viva de que a redenção é possível, de que podemos cair, mas também podemos nos levantar. E quando fazemos isso, nos tornamos mais fortes, mais sábios, mais compassivos. Semanas depois, o Centro Esperança Viva realizou uma cerimônia especial. Jéssica, a jovem que Valéria havia ajudado, havia conseguido seu primeiro emprego em uma empresa respeitável. Ela estava no palco, recebendo um certificado de conclusão do programa de capacitação. Valéria estava na plateia, aplaudindo com orgulho. Ao seu lado estava sua mãe, que ela havia convidado para presenciar o momento. Dona Lígia estava lá também, sorrindo como uma avó orgulhosa. Quando Jéssica terminou seu discurso de agradecimento, ela olhou diretamente para Valéria. Eu quero agradecer especialmente à coordenadora Valéria. Ela me ensinou que não importa de onde você vem. O que importa é para onde você está indo e como você trata as pessoas ao longo do caminho. A plateia aplaudiu, e Valéria sentiu lágrimas de alegria escorrerem por seu rosto. Sua mãe apertou sua mão, sussurrando, Eu estou tão orgulhosa de você. Durante a recepção após a cerimônia, algo inesperado aconteceu. Valéria estava servindo café quando viu Mário, o segurança que havia trabalhado na Corporação Estrela Dourada. Ele estava acompanhado de sua esposa e filha adolescente. Mário? Valéria disse surpresa e feliz. O que você está fazendo aqui? Mário sorriu calorosamente. Minha filha Tatiana está participando do programa de capacitação. Ela quer trabalhar com design gráfico. Valéria olhou para a jovem tímida ao lado dele. É um prazer conhecer você, Tatiana. Vamos garantir que você consiga uma ótima oportunidade. A esposa de Mário tocou o braço de Valéria gentilmente. Meu marido me contou sobre tudo o que aconteceu. Sobre como você mudou. Isso requer muita coragem.
Valéria sentiu os olhos marejarem novamente. Obrigada. Eu ainda tenho um longo caminho pela frente, mas estou tentando. Mário assentiu com respeito. A senhora sempre terá meu respeito, dona Valéria. Não por quem você era, mas por quem você escolheu se tornar. Aquelas palavras tocaram profundamente o coração de Valéria. Era a confirmação de que sua transformação era real, visível, genuína. Não apenas em suas ações, mas no impacto que ela causava nas pessoas ao seu redor. Mais tarde, quando a cerimônia terminou e todos foram embora, Valéria ficou sozinha no salão vazio do centro, ajudando a organizar as cadeiras. Sebastião apareceu silenciosamente, pegando uma cadeira e trabalhando ao lado dela. Eles trabalharam em silêncio confortável por alguns minutos, até que Valéria finalmente falou. Senhor Sebastião, posso lhe perguntar algo? Claro. Por que o senhor realmente voltou como faxineiro? Eu sei que o senhor disse que queria testar as pessoas, mas... havia algo mais, não havia? Sebastião parou, segurando uma cadeira, e sorriu tristemente. Você é perceptiva. Sim, havia algo mais. Eu estava perdendo a fé na humanidade. Depois de tanto tempo vendo ganância, egoísmo e crueldade no mundo corporativo, eu comecei a me perguntar se havia construído algo que realmente importava, ou se apenas tinha criado mais um lugar onde as pessoas se machucam. Ele colocou a cadeira no lugar e se virou para ela. Mas então aconteceu algo que eu não esperava. Sim, eu encontrei crueldade, encontrei arrogância, mas também encontrei bondade. Encontrei pessoas que ainda se importavam. E encontrei você. Eu? Valéria perguntou confusa. Sim, porque ver sua transformação me lembrou de que as pessoas podem mudar, que não importa quão longe alguém se desvie do caminho, sempre há esperança de retorno. Você me devolveu minha fé na redenção humana. Valéria cobriu o rosto com as mãos, chorando. Sebastião se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Você não é mais a pessoa que me humilhou naquele corredor. Você é alguém novo, alguém melhor. E eu tenho muito orgulho de quem você se tornou. Naquela noite, Sebastião estava em casa com sua filha Clarice, assistindo ao pôr do sol pela janela. Pai, Clarice disse suavemente, você conseguiu o que queria? Sebastião pensou por um momento. Consegui algo melhor. Não mudei apenas uma empresa. Ajudei pessoas a mudarem a si mesmas. E a Valéria? Você acha que ela realmente mudou? Sim, Sebastião disse com convicção. Porque ela não está apenas agindo diferente. Ela se tornou diferente. E essa é a única mudança que realmente importa. Meses se transformaram em um ano. A Corporação Estrela Dourada foi reconhecida nacionalmente como uma das melhores empresas para se trabalhar. O Centro Esperança Viva dobrou de tamanho, ajudando centenas de pessoas a encontrarem dignidade e propósito. Eduardo liderava workshops sobre liderança ética em várias empresas. Ricardo e Marina provaram seu valor, trabalhando duro e tratando todos com respeito. E Valéria se tornou uma das coordenadoras mais amadas do Centro Esperança Viva, transformando inúmeras vidas. Mas o impacto mais profundo não estava nos números ou reconhecimentos. Estava nos corações transformados. Nas pessoas que aprenderam a ver umas às outras como seres humanos, não como degraus em uma escada corporativa. Em uma tarde tranquila, Sebastião recebeu uma carta. Era de Valéria. Querido senhor Sebastião, não há palavras suficientes para agradecer o que o senhor fez por mim. O senhor poderia ter me destruído. Tinha todo o direito. Mas ao invés disso, me mostrou misericórdia. Me deu uma segunda chance que eu não merecia. Eu aprendi que a verdadeira grandeza não está em nunca cair. Está em se levantar quando caímos. E em estender a mão para ajudar outros a se levantarem também. Todos os dias, eu trabalho para honrar a confiança que o Senhor depositou em mim. Não para impressioná-lo, mas porque finalmente entendi quem eu quero ser. Obrigada por me ensinar que todos nós somos dignos de respeito. E que essa dignidade não vem de cargos ou conquistas, mas simplesmente por sermos humanos. Com gratidão eterna, Valéria. Sebastião dobrou a carta cuidadosamente e sorriu. Ele olhou pela janela, para a cidade que ele ajudou a construir, cheia de pessoas com suas próprias histórias, lutas e triunfos. E ele soube que seu trabalho estava completo. Não porque tudo estava perfeito, mas porque havia plantado sementes de bondade, respeito e redenção. E essas sementes continuariam crescendo, muito depois dele. Porque no final, o
O legado mais importante que qualquer pessoa pode deixar não são prédios ou empresas. São vidas transformadas, corações curados, e a lembrança de que todos nós, não importa quão perdidos estejamos, sempre podemos encontrar o caminho de volta para a dignidade, para a humanidade, para casa.